The partnership began with funding from the Fonds Podiumkunst in Nederland, a program called Fast Forward, which supports international collaboration with Dutch-based artists and international partners to develop their work in an international context. And so as part of this program, I was looking for partners that I could develop a relationship and answer some questions that I had in my work. In this project, there are 3 partners. The São Paulo Dance Company, of course, which I've had the most intensive relationship with. I've also had a relationship with Hong Kong Ballet and a short research project with English National Ballet. Eu conheci o Stephen através do Myhand Uber, que é o nosso empresário para apresentações na Alemanha e outros países. Foi uma alegria descobrir que o Stephen tinha uma sintonia de pesquisa com a pesquisa que eu também estava desenvolvendo. Nós dois buscamos compreender como é que a dança clássica está presente no tempo de hoje, como é que ela se desdobra através dos anos e fica ainda muito viva como uma gramática interessante para a exploração da criação artística. Então o Stephen escreveu um projeto, nós colaboramos, eu coloquei algumas possibilidades que a São Paulo Companhia de Dança poderia agregar ao projeto dele e a partir daí, com o apoio do governo holandês e o apoio do governo do estado de São Paulo, nós iniciamos essa parceria para a produção de 4 coreografias, uma por ano, de 2020 a 2023. I started this collaboration with the company with a question and sort of trying to understand the role of technology in my work, and particularly ballet technique, and what role does ballet technique play for me as a contemporary dance choreographer. Technique is a problem to be solved. It is a room to be investigated. It is an architecture, and in that architecture, through the collision and the attempt to articulate the architecture, then something about ourselves is revealed. We see really who we are. Who are we in this space, you know? I don't think that's any different than what I was trying to do in Rococo, the first work. The Rococo Variations is a choreography for 8 dancers to the music of Tchaikovsky. And I was particularly interested to work with this music because it manifested a certain joy, a certain exuberance that I felt I was really drawn to, specifically at this moment with the COVID-19 epidemic. She should pass over because he's passing. When I started working on this project, COVID had just broke in Europe, and all of a sudden we couldn't dance, and the value of dancing took on a new importance. Nós criamos essa parceria e fomos pegos de surpresa, como todas as pessoas, pela pandemia. Mas nós resolvemos continuar, manter a nossa dança viva, estarmos lado a lado e criar possibilidades de imaginar uma dança que fosse possível ser inventada com um coreógrafo na Holanda, os bailarinos e a diretora e os ensaiadores e os produtores no Brasil. Tipo assim, a gente estava querendo dançar, né? Querendo se movimentar, e já fazia um tempo que a gente estava naquele processo de fazer aula em casa. E eu tava com saudade de voltar a dançar. E aí, quando teve a audição por vídeo, fiquei muito feliz. O Rococo Variations foi a nossa primeira experiência com o Stephen. Então, foi o nosso primeiro experimento também com uma criação online. E foi o nosso primeiro contato com a linguagem dele, que foi se desenvolvendo ao longo dos anos de trabalho com a companhia, né? I was interested in the body, in the technical proficiency of the body as a way to manifest the ideas of Rococo art, enthusiasm, frivolity, decoration. Eu achei bem transformador esse processo de entender o balé com esse olhar dele também.
Me trouxe uma forma de dançar diferente, de entender o balé no meu corpo também. Porque ele trazia pra gente muito uma questão da figura das coisas, tipo, não um arabesque, não um tandi, mas como aquilo ali já existe no visual e você só chega e coloca aonde ela tem que estar, tipo, a perna no lugar certo, o braço no lugar certo, a figura certa, sabe? Ele falar, essa figura é uma figura que já existe, então você só vai chegar lá e chegar no seu melhor nela. As a contemporary dance maker, living in the contemporary world, my approach to ballet vocabulary is already contemporary, right? Because it's of this moment. But what is contemporary? What does that mean? When you dance, there is no future, there is no past. Meaning, if we are truly present in the act of dancing, we can be nothing else but contemporary. So our relationship with any historic language is already a contemporary manifestation. Yeah, the second work, Memoria, was again made via Zoom. With that work, I took another step towards this search that I'm busy with in integrating the languages that I'm familiar with. So while maintaining some academic ballet vocabulary, but also blending in these other ways of moving that are maybe more present in my body and the way that I think about dance. Foi um videodance criado junto com a Pinacoteca. Marmória passa uma ideia muito forte da relação, da percepção do corpo no museu como uma obra de arte. E isso era a essência desse trabalho. And the location, of course, Pinacoteca was an extraordinary location to see the work and to be among those beautiful sculpture gardens. And of course, amazing to work with live music, and in this particular work, and Douglas, who played so beautifully, so wonderfully. Little Luisa. Yeah. Vem, Luizinha. That's cute. Yeah, yeah. Você pode vir daqui agora. Another your new suggestion. Você vai passar. Então, a montagem com o Stephen em Marmória era como se os passos já existissem, já estivessem lá as posições, e a gente tinha que chegar nelas. Esse objetivo de atingir aquele movimento do jeito que ele é, sem mais nem menos, apenas aquele movimento. Ele pedia sempre pra gente não deixar com que o rosto contasse alguma coisa, mas que começasse a partir do corpo até que chegar no rosto. Que ele não queria que a gente fizesse drama em relação à música, em relação ao espaço, em relação ao lugar, em relação a nada. Ele queria que o corpo pudesse falar isso muito mais do que dramatizar a coreografia, dramatizar o espaço. Então era tudo muito reto, sabe? Todas as posições muito exatas, com os ângulos exatos. E tinha toda aquela questão do Iago manipular e eu deixar ser manipulada. Isso é bem presente na obra do Stephen, assim. Um conduz e o outro tem que se deixar ser conduzido. Most significantly, I entered the two previous works, Rococo and Memoria, because of the conditions. I came prepared in a way with material, with phrasing that helped facilitate what was a very difficult way of working. With this work, I really began from zero. I came with the music, a beautiful score,
but I came with no material prepared. So I was really engaging with the people in the room. I'm writing it. I'm writing like I write on the board. So I write in space. Yeah. So don't get lost in the movement. The movement is all you have. It's the head. Foi a primeira obra que ele esteve aqui presencialmente e aí eu acho que a gente deu um clique para realmente entender. O trabalho dele são trabalhos sobre os processos e não sobre o resultado final. E em Partita eu acho que a gente conseguiu sacar isso pela primeira vez e talvez tenha tido uma virada de chave, tanto em relação às obras quanto em relação aos bailarinos. Então acho que o Partita trouxe muito esse lado dele e nosso de ser quem a gente é, muito mais do que no Rococó, mas com mais compromisso na proposta que ele traz, né? Que é essa coisa de ser quem você é, mas com o movimento muito claro e presente ali, né, em cena. The score of the work is by an American composer, Margaret Ann Schedel, and its title is Partita Perihelion. The word perihelion had something to do with the distance closest to the sun. A body is closest to the sun. And this made me, of course, think of Icarus. I came across a poem by the 20th century American poet William Carlos Williams, titled Landscape with the Fall of Icarus. And this poem is ekphrasis of a painting by the same name. So I use the poem as a kind of map or score to rewrite the work. The ballet is a metaphrase of the text, which is in a way a metaphrase of the painting. Cada letra é um movimento de um bailarino. Não necessariamente o meu A é o mesmo A ou o mesmo movimento que do outro bailarino. São movimentos completamente diferentes, mas eles seguem o poema. The text determines time and, in some cases, space. By this I mean if a word is according, you have a length of that word. If the word is but, it's a much shorter, a more concise expression. And what the single dancer is doing is the beginning to the end. She creates the framework for the entire ballet because she is really doing every letter from the beginning to the end. Whereas the dancers sometimes don't do every letter, they do one word, or, but we are going through the entire text, and she is the measure, she's the bar of music that is continuing. Say you have a score that is 16 measures, she is those 16 measures, the dancers are the notes. E eu decifro o poema todo. Então cada gesto que eu faço é uma letra. Tipo, isso é um A, mas é meu A. Eu interpreto da minha maneira. Acho que um desafio para mim tá 16 minutos sentada e não dançando e mexendo só a parte de cima, sabe? Onde mostra a maturidade do bailarino. E foi a primeira obra na companhia, então eu estava me conhecendo também aqui dentro. It was quite a collaborative effort. What I was encouraging the dancers to think about how many things an A can be, how you can associate an A beyond its geometry. So an A can be an arrow, an A can be an apple, an A can be an apostrophe. So all of these things became inspiration for material for particular movements. A gente trabalha muito com a cabeça, com a mente nas obras do Stephen. Então a gente pensa muito para traduzir o que a gente está pensando ou o que ele está propondo para nós em movimento.
Os processos com o Stephen são uma constante busca, uma constante pesquisa de movimento, de entender o que ele está propondo, o que o movimento está pedindo, de você chegar no máximo daquele movimento. Partita, então, você percebe que o movimento dos bailarinos tem uma singularidade a mais da linguagem que o Stephen tem enquanto coreógrafo, na percepção dessa amplitude do espaço, da geometria corporal, das individualidades que dialogam na cena. É muito interessante a maneira com que ele compôs e isso também faz com que os bailarinos tenham uma percepção viva de fazer a obra cada apresentação. Tonight is the pre-premiere of the last work in this trajectory, not only the last work that I've made in collaboration with São Paulo Dance Company, but also the last work of the Fast Forward project. It is the 8th work in the project. It is titled The 8th, to the finale of the 8th Symphony of Bruckner, upon invitation from the Bruckner Festival in Linz, Austria. It's a sort of culmination of the things I've been thinking about and practicing during these 4 years. It's a kind of culmination of the entire trajectory. A resiliência do bailarino ou de todos nós nessa jornada da vida é um dos grandes temas dessa última obra do Stephen para São Paulo Companhia de Dança. E ele fez uma espécie de apresentação na qual você tem que ter o desejo de permanecer. Trouxe a ideia de fazer como se fosse um baile de dança de salão. Tanto é que a dança inteira tem esse segmento de competição que a gente dançava um bloco, parava, cada um se olhava, era como se cada um fosse dançar uma categoria diferente. Quer dizer, a primeira coreografia dentro desse projeto de pesquisa dele que a gente fez foi para vocês, que foi o Rococo. A gente já tinha começado a pesquisar antes, mas o primeiro a ser construído foi esse, né? E eu acho que até para mim demorou para entender o que ele estava procurando, aonde que a gente estava indo e até começar a entender como que o corpo mexe, como que a arquitetura dessa técnica é trabalhada, né? Então foi evoluindo conforme a gente foi fazendo as peças, e essa já é a 4ª, né? Eu acho que é mais como você pensa a dança, como que você vê o ser humano dentro dessa técnica que é tão formal, que a gente faz no dia a dia, né? Very much like Partita, the work is also rewriting a text. It's rewriting Kafka's Prometheus. Ultimately, it has to do with what it means to work, what it means to experience technique, what it means to be a dancer, what it means to be a choreographer, or the attempt to be an artist. I think the work is very much a representation of myself and Chris going into the studio and working and trying to discover these steps and then stopping and then beginning again and not giving up. And there's an end, there's a goal, there's a point. We're trying to get somewhere. We're trying to get somewhere. And it's really hard. A gente tinha uma cena que ficava todo mundo segurando as meninas no lift e ele falava assim, fica até o máximo que você aguentar. Era a cena do pássaro.
Então, para mim, essa é uma das cenas do livro que mais está presente assim na obra. O Prometheus, ele tinha um castigo, na verdade. Porque o castigo dele era sempre o pássaro ficar comendo, acho que era o fígado dele. O fígado é um órgão que sempre se regenera, né? Aí o fígado se regenerava, no outro dia o pássaro vinha e fazia a mesma coisa sempre. Tipo, é quase como se sobre o não desistir, tipo, do não desistir da sequência. Tipo, tá cansativo, tá pesado, mas continua ali. Eu vou confessar que o processo de The Eight foi um dos mais difíceis que eu já passei aqui na companhia. Realmente foi algo exaustivo, tanto fisicamente, porque era muito material coreográfico, tinha que repetir muitas vezes para aquilo entrar na cabeça, mas principalmente emocionalmente. Como ele fala que o problema é o movimento, a gente tem que lidar com esse problema de fazer esse movimento que ele quer, essa movimentação. Mas eu achei mais difícil porque além de ter essa conexão com a pessoa que está dançando comigo, a gente tem que ter conexão com todos os outros casais, porque a gente é um único grupo. That it's not about any one person in that group, it's about us. It's about what we as people also, so that in the audience they can understand also something about their own efforts, their own try and try again. Eu estava incrédulo até a gente realmente estrear. Porque pra gente foi tão difícil e que parecia que não ia dar certo. Mas aí de repente a gente estava no palco olhando um pro rosto do outro, nos olhos e caramba, gente, tá indo, sabe? Tá vindo, tá vindo. E quando terminou e tava todo mundo de pé, batendo palma, e a gente ia e voltava, tinha gente chorando, né, na plateia. Caramba, gente, foi muito melhor do que eu imaginava, muito melhor do que eu imaginava. Tanto a sensação dentro, fazendo, quanto a resposta que a gente teve do público. São propostas que vão muito além da tecnicidade ou do simples executar de movimentos. Ele coloca a gente em contato com a nossa humanidade, com as nossas fraquezas. Ele meio que tira essas camadas da gente de se colocar como bailarino e se portar como bailarino e se portar como uma pessoa que faz dança, uma pessoa que faz arte. O Stephen é um coreógrafo muito inquieto no sentido da pesquisa do refinamento da possibilidade do movimento. Ele pensa a geometria do corpo no espaço e a arquitetura desse movimento, riscando esse espaço cênico com os corpos. Isso é muito bonito de ver em cada obra. Essa ideia de partir da base da dança clássica e explorar novas possibilidades pelo reconhecimento de si mesmo é uma das pesquisas que ele desenvolve junto com os bailarinos. Ele faz questão que você procure encontrar quem é você nesta dança que ele está propondo. E com isso, você não tem uma pose ou como se você fosse uma fada ou uma princesa. Você é você mesmo. Como é que você encontra no seu corpo essa gramática da dança clássica expressando a sua individualidade em diálogo com as outras pessoas da cena? Eu aprendi muito com o Stephen nos dois processos de montagem. Tem muitas frases que ele fala assim, mas tem uma que eu gravo muito, que ele falou no processo de partita, que é: quando uma obra está pronta, ela está morta. Então, na realidade, ela nunca está pronta, ela está sempre viva, sempre em busca de melhorar e de crescer e de se tornar algo ainda melhor.
I think the 8th is, as a culmination or last work in this trajectory, is also a jumping off point to where do I now move forward. And I am, as I've said previously, I am very grateful to have had this relationship with São Paulo Dance Company, because I could not have done this work 4 years ago. It was necessary to go through Rococo Variations, Memoria, Partita, so that also the dancers, the company, myself, we understand, we start to think in the same way, in the same direction. So I'm very aware that the importance of time and this sort of relationship and the value of this sort of relationship when you are thinking about developing new work, that is a question of time and investment. And so I just also want to say that I'm very grateful to have had this opportunity with São Paulo Dance Company and specifically with you, Inês, for making space for that. A parceria entre o governo holandês e o governo do estado de São Paulo possibilitou esse trabalho entre o Stephen Shropshire e a São Paulo Companhia de Dança sob minha direção. É uma alegria você ter a possibilidade de realizar uma pesquisa de 4 anos para a criação de 4 obras, pois esse aprofundamento de uma linguagem entre um coreógrafo e uma companhia podem possibilitar novos horizontes na arte da dança. É uma alegria estar ao lado de um grande artista para que juntos com os artistas da São Paulo Companhia de Dança, técnicos, produtores, nós possamos desenvolver projetos como esse e dar continuidade ao desenvolvimento da linguagem da dança.